nós vamos falar sobre as duas naturezas de Cristo. Cristo, divino e humano. Crer nas duas naturezas de Cristo, ou o modo como se crê nas duas naturezas de Cristo, determina, a genuinidade da nossa fé ou não. Por quê? Porque você já deve ter contato com vários tipos de pensamento, e você sabe que há muita gente que não acredita na pessoa de Jesus como Deus. Não acredita que ele foi um homem, que ele viveu, que ele morreu, Alguns deles até acreditam que ele ressuscitou, mas não acreditam que ele era Deus. Por outro lado, também já existiu, talvez não seja tão corrente essa linha hoje, mas aqueles que criam que Jesus era Deus e não era homem. Não era um homem carne e osso, é como se fosse um holograma, um fantasma, alguém com aparência de homem, mas que não era um ser humano perfeito. Não é modinha esse pensamento agora, mas existe. Pelo menos existiu grupos grandes pensando dessa maneira. Então, por causa dessas diversas correntes de pensamento, a igreja, ao longo da sua história, foi definindo a doutrina a respeito disso. Como entender a pessoa de Jesus Cristo, quem ele era. E chegou-se então a essa fórmula, essa proposição de que, resumidamente, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele é uma pessoa divino-humana. Uma pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E o Evangelho de João, que a gente tem estudado nos domingos à noite, contribui muito para essa doutrina, porque nós vemos bastante ênfase no aspecto divino da pessoa de Jesus ao longo do Evangelho de João, como nós temos visto nos domingos à noite. Bom, eu gostaria de, antes de tudo, ler com vocês dois versículos na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Colossenses 2, 8 e 9. Diz assim: cuidado que ninguém... eu posso pedir uma ajuda? Talvez o Luiz Carlos possa ajudar o Johnson, O Johnson está aqui com a gente hoje. Ele está sem Bíblia, você pode ir ajudando ele na leitura aqui, por favor. Obrigado, viu? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita, olha só, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, nós não podemos ser enredados pelas filosofias, ideologias, vãs sutilezas que os homens inventam, que os homens criam, e não segundo Cristo. Tudo que a gente crê e vive deve ser fundamentado na revelação de Jesus Cristo. Por quê? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então vamos lá, vamos estudar isso aqui. Qual que é a diferença dessas duas palavras? Natureza e pessoa. Eu acabei de dizer há pouco que Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Qual que é a diferença entre pessoa e natureza? Ninguém me ajuda aqui. A pessoa, eu acho que é um corpo físico e a natureza é da origem, de onde vem. Tá, pessoa é corpo físico. Então os animais são pessoas? O corpo físico do homem.
Corpo físico, Natureza humana. digamos que a matéria em si ela é muito semelhante, né? Tá bom, a pessoa é um homem, a natureza de onde ela vem. Tá, vamos tentar melhorar um pouquinho aí. Quando a gente estudou a imagem de Deus, a gente viu uma série de características do ser humano que só tem o ser humano e não tem, os animais não têm, né? Algumas coisas. Nós somos dotados de razão. Nós temos senso de responsabilidade. Nós temos uma que a gente pode chamar de individualidade, uma identidade pessoal, assim. Nós somos eu, nós dizemos eu. Então, são características de uma pessoa. Eu não sei se eu abordei essa questão em si, mas quando a gente estuda a doutrina do homem, a gente pode fazer uma distinção entre criatura e pessoa. Tudo que Deus fez são criaturas de Deus. Mas dentre todas essas criaturas, há somente uma que pode ser chamada de pessoa, que é o ser humano. Um ser, além de ter razão, além de ter aqui senso de responsabilidade, de moralidade, é um ser relacional. Então, a pessoalidade tem a ver também com essa questão da sociabilidade, de se poder relacionar com outras pessoas. Então isso seria uma pessoa, esse é o conceito de pessoa. Agora, o que é a natureza? Você falou o que, Mara? Que é a origem? Por exemplo, eu sou natural de São Paulo. Eu vim de lá. Tá. Natureza também pode ser entendido como a essência. A natureza de algo diz respeito também à essência, à substância. Não só origem no sentido cronológico, onde tudo começou, mas no sentido realmente assim de substância, como ou a partir de que algo veio a se formar. Então a natureza humana, é aquilo que a gente é. Nós somos seres humanos, tá? E aí a gente estudou na doutrina do homem a natureza humana e nós vimos que o homem é uma unidade, lembram dessa expressão? É uma unidade de dois aspectos, vamos dizer assim, não duas partes, porque aí dá a ideia de separação. Corpo e o espírito ou alma. Então uma parte material que é o corpo e uma parte imaterial que é a alma, certo? Então nós somos essa unidade. A natureza humana contém um aspecto físico e um aspecto não físico, certo? Então isso é a natureza, é o que a gente é em si. Por exemplo, o que é a água? Hidrogênio e oxigênio, com a sua composição exata lá, H2O, né? Isso é água. O que é o ser humano? É o que nós somos, entende? É a essência do nosso ser. Então é só para a gente pó. Espírito e pó, né? Isso. Então, um aspecto material, um aspecto não material. Pegou o pó e transformou, ele fez o corpo e soprou o espírito, né? Isso. Então é isso. A pessoa de Jesus Cristo, ou a pessoa do Salvador, vamos dizer assim, a pessoa divina, ela possuía essa natureza divina desde a eternidade, desde sempre. Se a gente estudar as Escrituras, nós vamos ver que a pessoa de Cristo, ela provavelmente já é revelada desde a criação. Indícios disso é quando o próprio Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No plural. Então, a pessoa divina, ela existe desde a eternidade, com a natureza divina. Agora, a pessoa divina do nosso Redentor, que tem a natureza divina desde a eternidade, a partir de que momento passou também a ter a natureza humana? Quando ele foi introduzido no mundo. Quando foi concebido pelo Espírito no ventre
de Maria. Ou da Maria, como é que fala aí? Da ou De Maria. Tá bom? E agora, a partir de então, o nosso Salvador tem as duas naturezas. Ele assumiu a natureza humana a partir daquele momento para sempre. Ele tem as duas naturezas. O mortal e o imortal também, né? Então, aí é um outro aspecto, né? Porque a mortalidade não faz parte da natureza humana. Deus fez o homem para ser um ser eterno. Mas a gente vai morrer. Sim, o pecado deformou essa questão. E aí passou a ser mortal e imortal. Entendeu? Então a pessoa de Jesus... Lembra que até aquele texto de 1 Coríntios capítulo 15, até que a mortalidade se revista de imortalidade. Então não é estranho para a gente dizer que a natureza humana de Cristo existe até hoje. Por quê? Porque a natureza humana não foi criada para morrer. Se morre é por causa de um problema, uma deformidade, uma ruptura no plano ideal de Deus. Mas, entendeu? Então a natureza divina é eterna de Cristo, assim como a natureza humana de Cristo também é eterna. E hoje ele tem as duas naturezas. As duas naturezas. Ele tem a mesma imagem. Ele é homem, até hoje. Ele ressuscitou. E muita gente fica perguntando, será que... É que a natureza dele humana é uma natureza glorificada. Já foi se revestida de imortalidade. Exatamente. Tá bom? Bom, vamos pensar aqui nas duas naturezas. Por que é necessário, ou de que forma essas duas naturezas se apresentam nas Escrituras? A gente vai ler 3 textos que mostram claramente natureza humana, natureza divina, juntos, no mesmo versículo. Vamos dar uma olhada em Romanos, no mesmo versículo, em 2 versículos conectados, né? Romanos, capítulo 1, versículo 13 e versículo 4. 3. Romanos 1, 3 e 4. Olha só. Com respeito ao seu filho, ao qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, o filho de quem ele está falando? Tem um F maiúsculo aí, a gente já sabe, né? Olha o versículo 2. O qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho. Então, filho de Deus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, ele tinha uma natureza humana, né? Tem descendência humana. E foi designado filho de Deus com poder segundo o quê? O Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Perceberam aqui? O versículo 3 fala de uma natureza humana. Ele é descendente de Davi. E o versículo 4 fala de uma natureza divina, né? Ele foi designado filho de Deus com poder segundo Espírito de santidade. Essa é uma expressão de que ele não é um homem qualquer. Ele é Deus, santo, 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 como o próprio Deus. Vamos ver um outro versículo, também em Romanos, capítulo 9 agora. Romanos 9, versículo 5. Vou ler o 4 também. São israelitas, está falando dos israelitas. Pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne. Então, Cristo é descendente dos israelitas, segundo a carne, certo? Natureza humana, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Então, este que é descendente dos israelitas, segundo a carne, é o Deus bendito para todo sempre. Então, natureza humana, natureza divina. Vamos ver um outro texto. Gálatas, capítulo 4, versículo 4.
Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele é filho de quem? De Deus. E de quem mais? Hã? De uma mulher. Percebe? Ele é filho de Deus, ou seja, natureza divina. Mas ele também é filho de mulher, natureza humana. Ok? Então, é tranquilo a gente perceber isso aí. Tem seitas que vão dizer, não, Jesus é um Deus, é até um Deus, mas é um Deus menor, ele não é o Deus criador e tal. A Bíblia faz distinção de pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente já estudou um pouco também a Trindade, né? São três, é um único Deus. Tem três pessoas diferentes. Agora, essas três pessoas são divinas. Tem a mesma natureza. É difícil a gente entender isso. E não competem entre si, né? Não. Não é como se fosse aquele bicho da mitologia, né? Que é um bicho só com três cabeças. É uma aberração, né? Não é isso, não. Nem o super-homem, que uma hora é normal, outra hora é... Ele não muda, assim. Ele não é bipolar, né? Ele é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Natan, tem outro texto aqui de Colossenses. Tem alguma coisa a ver? Se você ia citar. Qual que é? É o capítulo 1, versículo 15 e 19. Colossenses 1, 15 e 19. 15. Vamos ver aqui. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. E o 19, aprova a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, esse do 19, eu acho que fica mais claro naquele que a gente leu. Que é o 2, versículo 9. Nele habita, aí é que está completo, né? Toda a plenitude da divindade. Agora, quanto ao versículo 15 que você falou, né? Este é a imagem do Deus invisível. Aqui está claramente, talvez não tão claramente, mas está mostrando. Ele representa um Deus que é invisível. Felipe, quanto tempo está comigo e pergunta quem é Deus? Talvez esse aí seja mais claro até, né? Agora, quando fala o primogênito de toda a criação, aqui é um ponto, hein? Que a gente tem que tomar cuidado. Ó as vãs sutilezas, hein? Ó as vãs sutilezas. Quando fala o primogênito de toda a criação, não está falando que Jesus é criatura. Que ele foi criado, né? A ideia de primogênito não é o primeiro criado, mas é o principal, o maior que foi em relação à criação. Então, ele poderia ser um anjo, por exemplo. Ele é o primogênito da criação, ele é o principal. Deus, por exemplo, colocou ele como o Senhor de toda a criação, sendo um anjo. Não é o caso, estou só dando um exemplo. O que eu quero dizer é que ser primogênito de toda a criação não é um designativo da natureza humana. Querer comparar ele com o homem, né? Isso. A criação com a criação do homem. Ele não é criatura. Foi gerado sem pecado. Isso. Agora, ele foi colocado desde toda a eternidade como o primogênito representante da criação. Não, o primogênito não tem ideia de representante, tem a ver com a ideia de primeiro, né? Não de primeiro ele também. Sempre existiu, né? De ser o mais importante, de ser colocado como o gerente, o cara assim mais elevado, exaltado, digno em relação a tudo que foi criado. Então, essa ideia de primogênito indica isso, não a ideia de ser criatura. Aquele que já existia e o ser humano passou a existir conforme a imagem dele. Não sei se quer dizer tudo isso assim. Tá bom? Eliane, pode falar. Não, porque ela está dizendo assim como fosse o presidente e o diretor. Então parece que ele é menor que Deus, e não é. Ele é semelhante, ele
Então, Deus como Deus Pai, né? Sim, nesse sentido sim. Mas, embora eles sejam iguais em poder e glória, a essência divina, a natureza divina é a mesma, né? Há essa, digamos assim, essa divisão de tarefas na Trindade, em que o Filho foi colocado como aquele que é o principal, que é digno de toda a glória. E quando ele veio em forma encarnada, né, ele deveria ter recebido dos homens toda a glória, né, todo o reconhecimento. Mas isso não aconteceu. Tá? Eu acho que a ideia de presidência a gente pode associar, acho que é uma forma simples da gente entender, né? Ele é o Senhor da criação, ele é o principal, ele é realmente o... Uma dúvida. Diga. Esse primogênito aqui não quer dizer assim, que ele foi o primeiro que venceu a morte e ressurgiu dos mortos? Não. Não, né? Não tem nada a ver. Porque senão ele teria se tornado primogênito depois da sua ressurreição. E ele é o primogênito da criação desde antes da criação. Também, pode ser também ser o primeiro filho de Deus, aí através de Jesus Cristo, aí vem os filhos. Não. Porque ele não só é o primogênito, como ele é o unigênito. Ele é o único. Nós vamos falar da tarde. Através de Jesus. Então, essa tradução primogênito confunde a nossa cabeça. Tá? Não quer dizer o primeiro, não quer dizer sei lá, quer dizer o maior, o principal, aquele que foi colocado para ser senhor de toda a criação. Tá bom? Então, a Bíblia aponta para essa realidade das duas naturezas. Agora, por quê? Tudo bem, a gente viu, ele tem a natureza humana, ele tem a natureza divina. Agora a pergunta é, por que ele precisa ser homem para ser o nosso Redentor? Por que ele precisa ter a natureza humana para ser o nosso Redentor? E, depois, por que ele precisa ter a natureza divina? Será que foi ao acaso isso aí? Por quê? Existe alguma necessidade? Isso aqui é muito importante a gente entender essas coisas, tá? Vamos lá para Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2. Versículo 17. Hebreus 2, versículo 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, para que ele pudesse ser o nosso representante, para que ele pudesse receber sobre si a culpa dos nossos pecados, ele teria que ser um ser humano, como nós o somos. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui. Deve fazer um bom tempo, né? Nem sei se o exemplo vai sair adequado, mas vamos pensar o seguinte. Eu lembro que eu usei o exemplo da Raquel. A Raquel não está aqui, mas enfim, vou usar o mesmo exemplo. Ela já ouviu. Da criança, da bicicleta, vocês lembram? Você já... Digamos que a Júlia, né, a filhinha da Raquel, roube a bicicleta da Rebeca. Pegou, furtou, levou, escondeu. Isso é um crime, né? Isso é um furto. Beleza. Como que isso pode ser resolvido? Quais são as alternativas? Ser restituído.
a Júlia devolver a bicicleta. Essa é uma possibilidade. Mas digamos que ela tenha escondido, vendido, não sabe mais o paradeiro daquela bicicleta. Como que isso pode ser resolvido? A mãe dela, né, pagar por ela. Ela poderia pagar? Ela teria condições de restituir pelo menos o valor em dinheiro? Ou comprar uma outra bicicleta para então dar uma nova bicicleta para a Rebeca? Sim, a mãe dela ou a Júlia? Ela, a Júlia? A Júlia não. Provavelmente não, porque ela é uma criança, ela não trabalha, ela não tem os seus recursos financeiros. Mas alguém poderia fazer por ela? Quem poderia fazer isso por ela? Os pais dela, né? Alguém mais poderia fazer isso por ela? Você, Liane, se você se compadecesse da situação, você poderia ir comprar uma bicicleta e restituir a Rebeca? Até poderia. Poderia, claro, você tem dinheiro para isso, você tem seus recursos e poderia falar, ou então conversar com aquela, poxa, não tenho dinheiro, aí você se compadece, vai lá, não, então eu vou pagar, tal, quando você puder, você paga, então deixa para lá, tá tudo certo, enfim, você poderia. Então, o que eu estou tentando mostrar? Que o erro da Júlia pode ser assumido, ou pelo menos as consequências do erro da Júlia podem ser assumidas por alguém semelhante a Júlia. Ou seus pais, que são seus responsáveis imediatos, ou qualquer outra pessoa que se envolva na história ali e queira resolver. Não teria outra forma. Não teria outra. Um animal, por exemplo, não poderia fazer isso. Ele nem entenderia o que está acontecendo. Então, um semelhante precisa fazer aquilo. A culpa, aí a gente precisa lembrar daquelas doutrinas que a gente já estudou um pouco. A doutrina do pecado, né? A doutrina do homem. Deus criou o ser humano perfeito, numa relação perfeita com ele, com o seu semelhante e com toda a criação. Só que colocou um ponto focal ali para testar a obediência, uma prova. E o ser humano, homem e mulher, desobedeceram a Deus e, como representantes de toda a humanidade, eles atraíram sobre toda a humanidade a maldição do pecado. Então, a culpa deles traz consequências para todos nós, certo? Esse pecado, que parece simples, mas foi algo terrível, porque optou-se por rejeitar a palavra de Deus e dar ouvidos à voz da serpente, que é o diabo. Então, esse pecado foi uma ofensa muito grave a Deus. Qualquer pecado atual, digamos assim, é uma ofensa a Deus. Mas este primeiro, que trouxe sobre toda a raça humana o pecado original, ou seja, dentro de cada um de nós, esse pecado foi uma grave ofensa a Deus. Então Deus é um ofendido. Roubaram a bicicleta de Deus. Como é que isso pode ser restituído? Como é que pode ser resolvido esse problema? Essa é a questão. Porque semelhante a nós. Calma. Qual que é a primeira opção? Lembrando que a fruta não pode ser devolvida, né? Não dá para devolver mais. Foi comida e pronto. E o ponto não era só o comer, né? Era a cobiça, a desobediência. Esse é o pior de tudo. Você não tem como reverter isso. E a punição que Deus falou que daria era o quê? A morte. Então, para pagar por esse negócio, por esse crime, tem que morrer.
Então como é que a gente, entre aspas, resolve isso? Primeira alternativa. Morrendo. Nós. E é isso que acontece com todo mundo. Quem não morre em Cristo, morre em seus pecados, ou por seus pecados. Certo? Estão acompanhando? Essa é uma forma de satisfazer a ira de Deus, porque Deus está irado contra nós. Então nós precisamos morrer, é uma questão de justiça. Por causa do nosso pecado, quando eu digo nosso, aquele que foi realizado pelos nossos pais e trouxe, trouxe essa avalanche toda. Então essa é a primeira maneira. Devolver a bicicleta seria morrer. Agora, existe uma outra maneira disso ser resolvido? Existe. E veja, não fomos nós que providenciamos. Foi o próprio Deus que providenciou. A maioria da humanidade, ou pelo menos dos que acham que conhecem a Deus, vão pensar que podem resolver esse problema como? Tentando obedecer de novo. E aí cumprindo a lei de Deus, olhando para as Escrituras, tentando viver uma série de regras, sacrifícios, etc. Achando que viver uma vida piedosa pode reverter esse processo. Não! A obediência não é mais uma forma de atrair a bênção de Deus e a vida eterna. Por quê? Porque já foi desobedecido. A coisa já não tem como ser desfeita. Então, a obediência à lei, os sacrifícios, qualquer iniciativa nossa não pode devolver a bicicleta para Deus. Estou usando aqui uma ilustração para vocês entenderem, que é satisfazer aquilo, né? É a restituição daquilo que foi feito, né? Como é que então isso pode ser feito? E aí nós temos aqui a necessidade da natureza humana de Cristo. Só alguém sem pecado, primeiro, só alguém que seja um ser humano, que seja sem pecado, que vai poder morrer no lugar do outro, para que o outro seja salvo. Um ser humano perfeito. Hã? Um ser humano perfeito. Até porque os outros já... Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Se eles já foram mortos, porque pecaram, um morto não pode salvar-se. Exatamente. Nem quem compra, não tem como um morto se salvar. Exatamente. Então não tem como, porque todos nós somos merecedores da punição, que é a morte. Então tem que vir algum semelhante a nós, que não tenha sobre si a punição da morte, ou seja, não tenha pecado, e possa então sofrer a punição em nosso lugar, satisfazer a Deus em nosso lugar. E veja, se fosse só um ser humano, uma pessoa com a natureza humana, o máximo que ela poderia fazer seria o quê? Não, salvar a si mesmo não, porque ela já não tem problema. Digamos, vamos pensar assim, numa pessoa humana, perfeita, sem pecado, que viesse então para salvar alguém. O máximo que ela poderia fazer, entregando-se à punição de Deus, era salvar quem? Salvar uma outra pessoa. Vamos pensar, por exemplo, na questão, alguém que cometeu um crime e precisa ser preso. A nossa lei acho que não suporta isso, mas digamos que suportasse. Quantas pessoas precisariam ser presas para substituir um preso? Uma pessoa. Ninguém ia prender 10 para libertar um, certo? É uma questão de 1 para 1. É isso que eu estou colocando. Se ele fosse só uma pessoa humana e viesse para salvar, não, eu quero salvar alguém, eu vou salvar quem? No máximo uma pessoa, uma outra pessoa. Agora,
aí vem a necessidade da natureza divina. Para que o valor do seu sacrifício seja infinito e possa salvar um número incontável de pessoas. Poderia até salvar todos, mas aí não está dentro do plano de Deus salvar todo mundo. Estão entendendo? Então a natureza humana é para quê? Para que ele possa satisfazer a Deus pelo pecado da raça humana. E por que ele tem que ser divino? Porque ele teria que realizar um sacrifício que fosse não só perfeito, no sentido de ele é uma pessoa perfeita, ele fez um sacrifício perfeito, foi entregue a Deus, morto em nosso lugar, não só perfeito, mas infinito. Isso só um Deus poderia fazer. Só Deus poderia fazer um sacrifício perfeito. Vocês estão entendendo? Quantas pessoas precisa para restituir a bicicleta roubada da Rebeca? Uma. Só que digamos que todas as pessoas do mundo tivessem roubado uma bicicleta. Quantas pessoas precisariam para resolver esses problemas todos? Um número infinito de pessoas. Teria que ser alguém sobre-humano para resolver o problema de todas ao mesmo tempo. E aí está a necessidade da natureza divina do nosso Redentor. Estão entendendo, gente? Alguma dúvida aí sobre esse ponto aí? Tem um versículo, posso falar, citar? Atos 13, 36 e 37. Vamos lá, Atos 13, 36. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi junto de seus pais e viu corrupção, porque aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Aqui você está colocando o quê? Você está destacando o aspecto dele não ter pecado. É que não existe ser humano que vivesse aqui sem pecado, porque ele já foi introduzido no mundo em pecado, né? Que o Salmo 51 fala. Sim. Em pecado eu nasci e em pecado fui concebido. 13. Sem dúvida. O Senhor Jesus não tem pecado, né? Deixe-me ver aqui. Vamos avançar um pouco mais em tempo. Teria muitos textos para a gente analisar. Eu vou tentar colocar essa aula completa quando eu for colocar no YouTube o vídeo e o PowerPoint. Eu estou sem PowerPoint aqui, mas eu vou colocar o PowerPoint completo. Se você quiser reestudar esse assunto com vários outros textos bíblicos, você pode colocar. A gente vai ver agora uma outra ideia aqui. A gente viu a necessidade da natureza humana e a necessidade da natureza divina. Tem que ser homem para resolver o problema dos homens, para satisfazer a Deus naquilo que os homens fizeram. Agora, tem que ser Deus para resolver o problema de todos ao mesmo tempo, ser um valor infinito, né? Agora, qual que é a relação entre as naturezas de Cristo? Vamos pensar aqui. E aí eu queria até uma lousa, mas agora não dá. Vamos pensar aqui. Como é que eu ilustro aqui? Vamos pensar. Isso aqui é um violão? É um violão. Ele tem... ele tem outras partes, mas vamos dizer que ele tem duas partes. O braço e o corpo. Certo? O braço, digamos aqui, que é a natureza divina. E aqui, esse corpo é a natureza humana. Certo? Então, ele é um violão com a natureza divina. Ou melhor dizendo, ele é uma pessoa com uma natureza divina e uma natureza humana. Vocês acham que é mais ou menos isso? A relação entre a natureza divina e humana de Cristo? Ou seja, uma natureza que se encaixa na outra? Vocês acham que essa é uma boa ilustração?
Ele é 50% cada um? Não, eu já adiantei. Tá. Então essa não é uma boa ilustração. Vamos pensar numa outra ilustração. Vocês já viram aquela... como é que chama? Eu não sei como é que chama, mas é aquelas coisas de criança. Você tem uma imagem, né? E aí você vira assim uma outra imagem. Já viram isso aí? É um negócio... É um refletivo que... tem um refletivo ali. Dependendo do ângulo que você vê, é tipo um negócio 3D. Tá. Será que é isso a natureza humana? Se você olha de uma forma é uma coisa. Se você olha por outro lado é outra coisa. Será que é isso? Será que essa é uma boa ilustração da natureza humana? Da natureza de Cristo, perdão. Eu fiquei pensando qual seria a melhor melhor diagrama. Então, o diagrama do violão, quando eu construí aqui no PowerPoint, se vocês forem ver depois, vocês vão ver. É um círculo que está com um risco no meio e está aqui natureza divina e aqui natureza humana. Então, 50%, 50%. A gente viu que não é assim. A outra ilustração desse que fica assim, eu fiz assim, pessoa de Cristo, e aí uma setinha para lá, uma setinha para cá, como se fosse uma coisa virando assim, ora é uma coisa, ora é outra, ora aparece natureza divina, ora aparece natureza humana. E a gente viu que esse não é o melhor diagrama. E aí eu pensei, qual seria o melhor diagrama? E a minha conclusão pessoal é o seguinte, não sei se fica claro, mas foi a melhor coisa que eu consegui idealizar aqui. Um círculo é a pessoa humana. Perdão, estou confundindo aqui, é a pessoa de Cristo. É um círculo. Tá aqui, pessoa de Cristo e o círculo. E aí tem uma setinha, né, para o círculo, aponta para o círculo escrito, natureza divina. E uma outra setinha apontando para o círculo escrito, natureza humana. Ou seja, é uma pessoa que tem a natureza divina e tem a natureza humana. Eu acho que esse diagrama, ele evita a ideia de que é metade e evita a ideia de que ora é uma coisa, ora é outra. Ele é uma pessoa que tem a natureza divina e que tem a natureza humana. Creio que essa é a melhor forma da gente entender. Tá bom? E aí, como que essa natureza se relaciona? Uma frase aqui. As naturezas nunca se comunicam. A natureza divina se comunica com a pessoa. Da mesma forma, a natureza humana se comunica com a pessoa. Então, elas não se comunicam, a natureza divina com a natureza humana. Elas se comunicam com a pessoa de Cristo. É meio filosófico aqui, mas... Deixa eu só tirar uma dúvida. Nós, seres humanos, temos a carne e temos a alma, né? Cristo, ele tem o corpo humano, mas ele não tem alma, ele tem a parte divina. Isso, ele é divino, em vez de ser a alma, como nós temos, ele tem o humano e a parte divina. Não, ele é eu entendi o que você está colocando. Você está colocando o seguinte, que ele tem a parte corporal da humanidade e a parte espiritual do divino. Então seria meio que 50%, seria uma boa possibilidade, né? 50% da natureza humana e o outro 50% é ocupado pela natureza divina. Essa não é uma boa definição, tá? Por quê? 100% da natureza humana significa o quê? Que ele é corpo e alma, ele é uma unidade humana. Então ele tem os sentimentos humanos, ele tem as necessidades humanas, ele é um homem, um ser humano como qualquer outro. Tá? No sentido físico e não físico. Mas ele também tem a natureza divina. Ele é Deus. Tá? Não é simples, não é matemático. Por mais que eu tenha tentado colocar num diagrama aqui, não é uma coisa tão simples assim de se compreender. 100% homem e 100%. 100% homem e 100% Deus.
Seria assim, mesmo sendo homem, ele não deixou de ser Deus, mesmo sendo Deus, ele não deixou de ser homem. Exatamente. Tá? Então, De ser homem teve um início, né? Agora, de ser Deus, ele é eterno. a natureza humana foi a partir de um momento, a natureza divina foi desde sempre. Agora, uma coisa que muitas das pessoas podem pensar, e também está errado, é que ele era um homem, só que ele foi potencializado com a natureza divina nos seus atributos. Então, por exemplo, o ser humano, ele tem capacidade intelectual, certo? Então, por ele ser Deus, a sua capacidade foi ampliada. Esse não é um bom conceito. Tá? Como se a natureza divina potencializasse, aumentasse as capacidades humanas. Não, essa não é uma boa definição. Tá bom? Dois textos aqui rapidinho. Um que fala que ele é verdadeiro homem. Olha só, 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então ele é verdadeiro homem. Agora voltamos aí a Colossenses 2. A gente já leu, na verdade, o versículo 9 diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele é homem verdadeiro, ele é verdadeiro Deus.